Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade. Não era para ter falado transtorno de ansiedade, era para ter falado psicologia existencial, fenomenológica e humanista, né, que é o nosso tema desse nosso grupo de estudos aqui sobre logoterapia e análise existencial. Lembrando que estamos trabalhando o nosso livrinho Psicoterapia e Sentido da Vida, que é uma das obras mais importantes do Viktor Emil Frankl. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Se você ainda não deu like no vídeo, dê o like no vídeo, pelo amor de Jesus Cristo. Se você quer, então, aprofundar os seus estudos em logoterapia, você pode mandar uma mensagem aqui para o Instituto no WhatsApp abaixo, que nós temos um plano de estudos, itinerário sobre como estudar logoterapia, e eu vou aí, então, te ajudar neste processo, né? Se você quiser ir um professor particular para aprofundar a logoterapia, porque muitas vezes a pessoa sozinha, né, ela fica um pouco perdida, às vezes ela tenta ler, mas não tem um entendimento muito claro do texto sobre aquilo que está acontecendo, né, necessariamente, então ela acaba que fica um pouco perdida. É, então, então, é importante ter esse acompanhamento de uma pessoa que já tem um estudo, já tem uma compreensão mais clara da própria teoria, né? Ter um professor ajuda bastante. Eu nunca falei aqui no nosso grupo de estudos, né? Se você chegou até aqui, então você tem interesse real em logoterapia, isso é importante, mas eu fui acompanhado, né? Quando eu comecei a estudar logoterapia, eu fui acompanhado, né? Eu já falei rapidamente algumas vezes nas minhas redes sociais que eu fui apresentado a logoterapia ali na altura do meu 4º período na faculdade, e o meu professor de existencial fenomenológica, ele ainda bem que é logoterapeuta, né? Então, ele apresentou a logoterapia, né? Ele foi, na verdade, ele é um dos pioneiros em logoterapia aqui no Maranhão. Sou de São Luís do Maranhão, para quem não sabe. E esse professor, então, ele é um dos pioneiros, né? Eu brinco que é uma trindade, né? São 3 cavaleiros do Apocalipse, e aí eu brinco que são 3 cavaleiros da logoterapia aqui no Maranhão, que é a Tatiana Carvalho, né? Que é diretora do Instituto Geist. Inclusive, fiz formação em logoterapia lá pelo Instituto Geist. Aí tem a Francisca Zabicuita, que é também uma excelentíssima logoterapeuta, professora da Federal, daqui do Maranhão, e o Alexandro Cruz, que foi o meu professor na faculdade de Fenomenológica Existencial. E ainda bem que eu tive um logoterapeuta. Ele tem uma quedinha por Heidegger também, mas logoterapeuta, né? E ele apresentou, né, ali na altura do 4º período da faculdade, ele acabou apresentando a logoterapia para a turma, e aí a gente, assim, aí eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei, simplesmente me apaixonei. E aí eu comecei a minha formação em logoterapia, né? Estou falando do acompanhamento, né? E aí eu comecei a minha formação em logoterapia e fui acompanhado. E tive excelentes professores, excelentes, que são professores referências em logoterapia no Brasil mesmo, né? Na minha formação em logoterapia, né? E isso eu não falo muito por aí. Exemplo de professores. Assim, eu acho que uma das maiores autoridades em logoterapia no Brasil atualmente é a Heloísa Marino. E ela é fantástica, cara, fantástica. Foi minha professora de teoria da personalidade, de fundamentos antropológicos da logoterapia.
Então, maravilhosa a gente ter aula com ela, ter formação com ela de maneira presencial, ela vinha até aqui, né, ensinava. Poxa, é simplesmente fantástico. Enfim, né, tem o Gutenberg também, que é um filósofo, psicólogo filósofo, tem um estudo em fenomenologia gigantesco, gigantesco, gigantesco também, professor excelente. Tem o Paulo Croft, né, que é lá do Sul, também uma referência em logoterapia aqui no Brasil. Ah, deixa eu ver quem mais dessa galera. Tem o Thiago Aquino, né, que também é uma referência em logoterapia. Deixa eu ver quem mais dessa galera nacional. O Guilherme, esqueci agora o nome, o sobrenome do Guilherme, mas ele é de Curitiba. Também é uma referência em logoterapia. Então, essa galera de primeira geração da logoterapia no Brasil, então essa galera foram meus professores, né? Hoje, a internet aí já é uma segunda geração de logoterapeutas, né? Os mais conhecidos aí na internet, né? Então, a gente tem o Alberto Neri, né, que faz o Logoterapia BR, a gente tem o Luiz Henrique também, que faz um trabalho de logoterapia, tem pós em logoterapia, a gente tem a Lorena Bandeira, né, também, que é conhecida, a gente tem, acho que o Sanciros, né, então são todas galeras de já a segunda geração de logoterapeuta, né, e que são divulgadores também são excelentes logoterapeutas e que estão por aí, né, fazendo um trabalho excelente de divulgação também na logoterapia, né? E aí eu posso dizer que eu sou segunda ou terceira geração, né, de logoterapeuta, só que no que diz respeito à internet em si, eu pouco divulguei, na verdade, o meu trabalho com logoterapia, né? Eu divulguei mais o meu trabalho como psicólogo, especialista em ansiedade. Então, eu não fui para o lado do ensino da logoterapia por uma decisão pessoal, né, por um posicionamento ali na época. E aí eu decidi não ser professor, vamos dizer assim, divulgador da logoterapia, ou me intitular logoterapeuta, por mais que uma hora ou outra eu tenha feito isso desses 10 anos, e aí nos 7, 8 anos de trabalho na internet, uma hora ou outra eu tenha feito isso, né? Mas de maneira geral, eu me nomeio psicólogo clínico e acabou, né? Mas neste ano, então, resolvi dar uma posicionada, dar uma diferenciada aí. E aí a gente, principalmente aqui no YouTube, né? Instagram meio que encheu o meu saco mesmo, mas no YouTube aqui, então, acabar divulgando a logoterapia, né? Reabrir aí as supervisões, não, fiz lançamento, não sei o quê, para nada disso, né? Sem nada desses lançamentos aí de marketing e tudo mais, mas só soltando os vídeos aqui no YouTube de maneira gratuita, um estudo aqui, né? E aí quem quiser fazer supervisão comigo, é só triscar aqui no link da descrição no WhatsApp, me chamar no Instituto, no número do Instituto de Psicologia e Ansiedade, tá bom? Então, let's bora, vamos continuar aqui. Lembrando que a cada vídeo nós estamos trabalhando um tópico. Eita, cara, esqueci de pegar meu lencinho ali para limpar os meus óculos. Nós estamos trabalhando cada tópico do livro. Então, este é o 15º encontro, se eu não estiver enganado. O número correto está aqui na descrição do nome, no título do vídeo, mas se eu não estiver enganado, o 15º encontro de logoterapia. Vamos lá.
nós temos a programação para cerca de 40 a 45 encontros de logoterapia. Então, te prepara, porque nós vamos ler o livro todinho. Nós estamos já aí no 1/3, basicamente, do livro. 1/3, bom demais, né? E vamos embora. Vamos lá que eu quero dar continuidade a esse projeto que eu acho, assim, fantástico. Então vamos lá, hoje o tópico é comunidade e massa. O correlato da irrepetibilidade da existência humana no tempo, na sucessão, é esse caráter de algo único que se verifica em cada homem. Não já na ordem linear da sucessão, senão na da vizinhança e confronto com os indivíduos que o circundam. Então, lembrando sempre que ele faz ele traz essa ideia de caráter de algo único, de repetibilidade, né? Dado as situações que são irrepetíveis, e aí no último tópico sobre sentido da morte, ele inseriu também essa característica da historicidade, né? O homem enquanto biografia, o homem enquanto história de vida, né? E por conta dessa história de vida, então aí a gente tem esse caráter sucessivo, essa sucessão no tempo, e aí isso então caracteriza a irrepetibilidade, né? Porque a decisão de hoje, ela não vai se repetir amanhã, ela não aparecerá amanhã, né? Então isso traz essa face, esse caráter de algo único da existência humana. As circunstâncias não se repetem, elas são irrepetíveis, né? Tanto circunstância quanto o sujeito que está se relacionando com aquela circunstância. Você lembra disso, né? A gente já falou disso nos encontros anteriores. Mas, assim como a morte, enquanto limitação temporal externa, não priva a vida de sentido, antes lhe confere o seu caráter de sentido. Assim também, a limitação interior do homem não faz mais do que dar sentido à sua vida. Se todos os homens fossem perfeitos, seriam todos iguais uns aos outros. Qualquer um poderia representar a bel prazer outro qualquer. E, para quem quer que fosse, portanto, seria cada qual um substituto. Mas é precisamente da imperfeição do homem que deriva o caráter indispensável e insubstituível de cada indivíduo, pois, ainda que o indivíduo seja, na verdade, imperfeito, cada qual o é a seu modo. O indivíduo não é onifacético, mas unifacético, tendo precisamente por isso um caráter de algo único, peculiar. Né? Então, une no sentido de toda a face, né? Mas sim ter uma única face, facético, né? Deixa eu só tirar essa dúvida bem aqui. Unifacético, que isso não faz parte do meu universo lexical. Deixa eu ver se tem significado para isso. Não tem. É isso, tá aqui, ó. Né? Multifacetado, né? Então, o homem não é multifacetado, aí aqui é uni de todo, né? Tipo onipresente, onisciente, né? No português não tem unifacético, tem polifacético, né? Mas é a mesma coisa, né? Multifacetado versus uni de único.
Tá bom? Então é isso. Porque às vezes aí, por exemplo, eles fazem essa tradução, mas não nem sei se essa palavra existia antigamente, né, no português. E aí o Frankl, ele não sei se tu percebe, mas aqui em alemão, ele faz muito esses trocadilhos, né, ele usa muito esses trocadilhos. Toda vez que tem uma palavra ali em alemão, tem a maioria das vezes tem esses trocadilhos, né. Então ele fala aqui do Oni, né, multifacetado. Então o indivíduo não é multifacetado nesse sentido, mas único, né? Tendo precisamente por isso, né, esse caráter de algo único e peculiar. Vem aqui, a propósito, recorrer a uma comparação tirada da biologia. Como é sabido, o ser vivo unicelular paga a sua transformação em organismo pluricelular, com o preço da sua imortalidade e com o sacrifício da onipotência. Em vez destas, porém, tem a célula dentro de si a sua especificidade. A célula da retina, por exemplo, altamente diferenciada, não pode ser substituída na sua função por nenhum outro tipo de células. Ei. Pois bem, cadê? Pois bem, o que isso mostra é que o princípio da divisão do trabalho das células as priva do caráter funcional multifacetado, mas dá-lhes, precisamente por isso, um caráter funcional unifacetado, que é o que lhes confere a sua relativa insubstituibilidade. No mosaico, cada um dos fragmentos, cada pedra é, na forma e na cor, algo incompleto e ao mesmo tempo imperfeito. Só no todo e para o todo significa alguma coisa. Se cada pedra, a modo de miniatura, digamos, contivesse já o todo, então poderia ser substituída por qualquer outra, tal como acontece com um cristal, que de algum modo pode ser perfeito na sua forma, mas precisamente por isso é substituível por qualquer outro exemplar da mesma forma. Afinal de contas, todos os octaedros são iguais. Então aqui ele está só fazendo o argumento, ele está só fazendo o argumento aqui dessa característica, né? De, porque é que ele vai introduzir o tema da comunidade, né? Então ele está dizendo, ó, o homem ele é único, né? E ele é único porque ele é imperfeito. Se fosse perfeito, seria todos iguais, né? E aqui a gente já seria impossível existir dois homens perfeitos, tá bom? Então, logicamente, seria impossível existir dois homens perfeitos, né? Por quê? Porque a perfeição, ela diz de uma única espécie. Então, aquilo que é perfeito é aquilo que é completo, né? Então, seria impossível de ter dois seres humanos completos e perfeitos. Então, o homem ele é imperfeito ao seu modo, né? E essa imperfeição é o que o torna único. Aí ele está introduzindo aqui o argumento que é justamente é, em função dessa imperfeição, desse caráter de unicidade, juntando aqui com outras peças, vamos dizer assim, a gente tem um todo, a gente tem um amplo, né? Então vamos ver como é que ele vai inserir esse argumento na questão da própria comunidade. Aí ele diz: quanto mais um homem é diferenciado, tanto menos corresponde à norma. Olha só. Quer no sentido de média, quer no de ideal. Mas é pelo preço desta normalidade ou idealidade que adquire a sua individualidade. No entanto, o significado desta individualidade, o sentido da personalidade humana,
é sempre orientado e referido à comunidade. Então, olha só. Quanto mais um homem é diferenciado, tanto menos corresponde à norma. Aí aqui a norma quer dizer no sentido da média. Então, quanto mais diferenciado o homem é, mais ele se afasta da média. Mas também quer no sentido de ideal, né? Então a gente tem uma média e a gente tem um ideal. Então, quanto mais o homem é diferenciado, né, mais ele sai desse ideal e mais ele sai dessa média. Mas é pelo preço desta normalidade ou idealidade que o homem adquire a sua individualidade. No entanto, o significado desta individualidade, o sentido da personalidade humana, é sempre orientado e referido à comunidade, né? Então a gente tem sempre essa referência à comunidade, né? Então, por mais que a gente se diferencie, tem uma referência ali. Com efeito, assim, assim como o caráter é único e peculiar, só confere valor ao pequeno fragmento do mosaico em relação ao todo respectivo, assim também o sentido do caráter de algo único, de qualquer personalidade humana, reside exclusivamente no que ela significa em ordem a um todo superior. Desta maneira, o sentido da existência pessoal, enquanto pessoal, o sentido da pessoa humana, enquanto personalidade, está numa referência que lhe ultrapassa os limites, apontando para a comunidade, na sua orientação para a comunidade, transcende-se a si mesmo no sentido do indivíduo. Para além do caráter de dado meramente afetivo e, portanto, situacional, de estado, que se revela na socialidade do homem, a comunidade ostenta ainda o caráter de algo que é encomendado. É esta a versão que nos parece mais fiel, pois, mantendo o trocadilho do original alemão, Gegebenheit, algo dado, Aufgegebenheit, qualidade do relativo ao que é encomendado e exigido como encargo, é também adequada suficientemente à ideia que lhe corresponde. A sua pura facticidade psicológica ou biológica, o homem é, evidentemente, um zoon politikon. Isso daqui é um animal político? Deixa eu ver aqui. Hum, eslovaco. Não traduziu foi nada. Deixa eu ver bem aqui esse zoom. Zoom. Animal político. Show de bola. Né? Então, animal político é uma expressão que foi cunhada pelo Aristóteles, né? Então, Aristóteles, ele, se eu não estiver enganado, na sua obra Política, mas também na Metafísica, né, Aristóteles ele fala sobre o animal político, né? Então, vamos lá. A sua pura facticidade psicológica ou biológica, o homem é, evidentemente, um animal político, transforma-se num postulado ético. Mas, olha só, vamos lá entender essa ideia. Mas não é só a existência individual a precisar da comunidade para vir a ser portadora de sentido. Pode-se dizer também o contrário. A comunidade, por seu turno, precisa da existência individual para ter algum sentido. Ah, aqui o Frank está sempre relacionando, né? Ela está relacionando essa relação, né? Está sinalizando essa relação, para poder não ser tão redundante, né? Ele está sinalizando essa relação que existe, né? Existe uma dependência do indivíduo para a comunidade e da comunidade para o indivíduo.
Esse é o argumento aqui, né? É isto que essencialmente a distingue da massa pura e simples. A massa com efeito não tolera individualidade nenhuma. Aí aqui ele já está inserindo outro conceito, tá bom? Lembra que o tema do tópico é comunidade e massa. Então, por um lado, ele fala da comunidade, por outro, ele fala da massa. E aí, quem fala massa, acerca de massa também, é o Ortega y Gasset, que tem um livro excelente sobre homem-massa. Muito bom. Inclusive, a gente pode trabalhar aqui. A massa, com efeito, não tolera individualidade nenhuma, e menos ainda que a existência individual possa achar em seu seio uma plenitude de sentido. Ou seja, a massa não tolera existências individuais, enquanto que a comunidade tolera. Não é isso? Então a gente pode pegar, hoje em dia nós temos vários grupos, várias comunidades, entre aspas, né? Várias massas, eu vou dizer aqui para poder utilizar a linguagem do Frankl, né? Não vou dizer comunidade, vou dizer várias massas que não toleram individualidades, tá bom? Tem que ser igualzinho à massa, perfeito? Aí eu vou bater aqui num dos exemplos clássicos, né? A gente tem as feministas. Então, se você é mulher, você provavelmente é feminista, né? Ou já ouviu falar desse tipo de ideologia. A feminista, ela não tolera uma individualidade. Feminista enquanto massa, tá? Não tolera individualidade. Por exemplo, não tolera uma mulher que deseja ficar em casa. Tá bom? Então a feminista, ela tem o seu conjunto de valores, ela tem o seu conjunto de ideais, de dogmas, e ela não tolera, portanto, uma mulher que, entre aspas, teoricamente faria parte deste grupo, ela não tolera uma mulher que deseja ficar em casa ou que deseja ser mãe de 7 meninos. Entendeu? Então a massa não tolera individualidade. Vimos mais acima que a relação do indivíduo com a comunidade se podia comparar com a que se dá entre uma pequena pedra de um mosaico e o mosaico inteiro. A relação do indivíduo com a massa. Então, isso daqui é importante para a gente entender a ideia do tópico, né? A relação do indivíduo com a massa poderíamos compará-la agora com aquela que se verifica entre um paralelepípedo cortado em série e a rua pavimentada com paralelepípedos, na sua grisácea uniformidade. Cada paralelepípedo pode aqui ser substituído por qualquer outro, já que todos são talhados do mesmo modo. De resto, não tem qualquer significado qualitativo para o todo, que, no caso, não é propriamente um todo, mas apenas uma grande coisa. Além disso, o pavimento de paralelepípedos, no seu tom uniforme, não tem tão pouco o valor estético de um mosaico, mas unicamente o valor do útil, tal qual com tal qual como a massa, que apenas sabe da utilidade dos homens, não tomando conhecimento do seu valor ou da sua dignidade. Olha aqui, então ele retira o valor da dignidade humana nessas massas, né? Então é só a utilidade, né? Então se tira um paralelepípedo, bota outro, é tudo igual, né? E não tem um valor estético, diferente de um mosaico, por exemplo. Se tu tira uma pecinha do mosaico ali, vai faltar aquela pecinha específica. E quando a gente vê o mosaico
todo montado, então tem o seu valor, que vai além da utilidade. O sentido da individualidade só se atinge plenamente na comunidade. Nesta medida, o valor do indivíduo depende da comunidade. De modo que, se a comunidade por si tiver sentido, não poderá prescindir da individualidade dos indivíduos que a formam. Na massa, em contrapartida, desaparece o sentido da existência única e individual de cada homem. E não pode deixar de desaparecer, já que tudo quanto tiver a peculiaridade de algo único atua nela como um fator de perturbação. Pode dizer-se ainda que a individualidade intervém na constituição do sentido da comunidade e que, por outro lado, intervém esta também na constituição do sentido da primeiro, ao passo que o sentido da massa é perturbado pela individualidade dos indivíduos que a compõem e, por outro lado, o sentido da individualidade que na comunidade se destaca desaparece nela inteiramente. Bom demais, né? Observação 16. Por isso também a massa oprime a individualidade dos indivíduos e, neste sentido, limita a sua liberdade em benefício da igualdade, de modo que o gregarismo entra a ocupar o posto da fraternidade. Isso sim é psicologia, hein? Dissemos que o caráter de algo único de cada homem e a irrepetibilidade da vida são elementos constitutivos do sentido da existência. Convém, no entanto, distingui-los perfeitamente da simples singularidade numérica. Toda singularidade numérica é em si carente de valor. O simples fato de cada homem se distinguir dactiloscopicamente de todos os outros não é suficiente para fazer dele uma personalidade. Olha só, isso daqui é importante. Por isso, quando se fala desse caráter de algo único como elemento do sentido da existência humana, não é que se esteja pensando em algo que é único. Ah, ou qual é meu dicionário? Dacti, dactiloscopicamente. Daqui. Ah, isso vem da impressão digital. Beleza. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? O simples fato de cada homem se distinguir dactiloscopicamente, ou seja, o simples fato de eu ter uma impressão digital, você ter outra, o teu irmão ter outra, outra pessoa ter outra, né? Cada um ter sua impressão digital,
né, de todos os outros não é suficiente para fazer dele uma personalidade. Aí aqui é importante, porque agora eu falei até da professora Heloísa, né? E eu tive antropologia, teoria da personalidade com ela, na minha formação em logoterapia. E aí o Franco ele diferencia o caráter da personalidade. Né? Então ele faz a nomeação, vamos dizer assim, mais clássica, né? Diferente da psicologia moderna que chama de personalidade o caráter, né? Então o Frank faz isso de maneira diferente. Por isso, quando se fala desse caráter de algo único como elemento do sentido da existência humana, não é que se esteja pensando em algo que é único no sentido da maneira da impressão digital, dactiloscopicamente. Assim, socorrendo-nos, por analogia, da distinção hegeliana entre infinitude má e infinitude boa, poderíamos falar aqui de um bom e um mau caráter de algo único. E nestes termos seria bom aquele que se orienta para uma comunidade para a qual um homem tem a significação valiosa de algo único. Então aqui a gente pode trazer mais um conceito, né? Então a gente tem um bom caráter de algo único e a gente tem um mau caráter de algo único. Né? O bom caráter de algo único é aquele que se orienta para uma significação valiosa na comunidade. Deixa eu ver bem aqui se eu tenho o marcar aqui. Show de bola. Vambora. O referido caráter da existência humana tem, a meu ver, um fundamento ontológico, porque, evidentemente, a existência pessoal representa uma forma especial do ser. Se tomamos uma casa, por exemplo, não sucede o mesmo. Uma casa compõe-se de andares e os andares compõem-se de quartos ou cômodos, né? Assim, a casa pode se conceber como soma de andares e um quarto como divisão de um andar. Quer dizer, nesse caso, podemos traçar os limites do ser mais ou menos arbitrariamente, delimitando o ente arbitrariamente e separando da totalidade do ser. Só o ser pessoa, a existência pessoal, se subtrai a esta arbitrariedade, pois é completo em si, subsistente por si, e não se pode somar nem dividir. Por isso, e remontando-nos à tese que apresentamos mais acima, em cujos termos ser é igual ser diferentemente, também poderíamos precisar agora a sobreexcelência do homem no campo do ser, oferecendo uma nova proposição. Ser pessoa, menschlich Dasein, Existenz, significa um absoluto ser diferentemente. Nota aqui 58. Tomado em confronto com os outros, como
absoluto ser diferentemente o homem, no que concerne ao seu ser assim, tem o caráter de algo único. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à sua existência, Dasein, cada homem é irrepetível, de modo que o sentido de cada existência é também irrepetível e tem o caráter de algo único. E é precisamente nisto que se funda a responsabilidade humana, nesta finitude da existência, que se mede pela sucessão e pelo confronto na simultaneidade no tempo e no espaço. Mas a esta dupla finitude acresce um terceiro elemento constitutivo, que logo a quebra, a transcendência da existência. Esse modo de ser do homem, que é ser em ordem a algo, pois esse caráter de algo único e irrepetível tem no homem em si, mas não para si. Não é, porém, nas minhas pobres e limitadas palavras que este fato encontra sua expressão mais penetrante. É de certo naquelas 3 perguntas em que Hillel condensa sua filosofia, apontando os ensinamentos para a vida. Se eu não o faço, quem o fará? E se eu não o faço agora, quando se fará? E se só para mim o faço, quem sou eu, afinal? Isso daqui também é uma outra frase muito famosa, divulgada aí, como fala do Viktor Frankl, né? Beleza. O que ele está dizendo aqui? Né? Então tem um ser absoluto, ser diferentemente, tá? No que concerne o seu ser assim, né? Que aí é o caráter, tá bom? E aí, aí a gente entra mais numa dimensão de personalidade, né, que é o Dasein, ser aí, né? Então, cada homem é irrepetível, né, do modo como ele se relaciona com as circunstâncias e com o sentido. E aí é em cima disso que se funda a responsabilidade. Bom, que esse é o argumento dele, né? Então quando ele fala da liberdade, da responsabilidade, então a liberdade e a responsabilidade, elas estão diretamente ligadas a esse caráter de algo único, né? Não se pode separar, né? Por que o ser humano é livre, é responsável? Então essas dimensões da existência humana estão conectadas, estão relacionadas a essa irrepetibilidade. Com efeito, o essencial e valioso caráter de algo único de cada homem não significa senão que ele é precisamente diferente de todos os outros homens, né? Óbvio. Portanto, o ser do homem acaba por perder a sua dignidade sempre que se vê absorvido por um ser de ordem superior. É na massa que isto se pode observar mais claramente. Olha aí, ó. O ser do homem acaba por perder a sua dignidade sempre que se vê absorvido por um ser de ordem superior. É na massa que isto se pode observar mais claramente. Na medida em que atua, podendo neste sentido dizer-se que é real, nunca a massa atua de per si. As leis sociológicas não atuam passando por cima dos indivíduos, mas sim passando através deles. E a sua validade, CD, validade se pode falar aqui, só se verifica na medida em que são válidos os cálculos de probabilidade referentes à psicologia das massas. E mesmo assim, só na proporção em que for suscetível de cálculo um tipo psicológico médio. Ora, este tipo médio não passa de uma ficção da ciência. Não é uma pessoa real, nem poderia sê-lo precisamente
por ser suscetível de cálculo. Em sendo absorvido pela massa, perde o homem o que lhe é mais próprio e peculiar. Ó, a responsabilidade. Cara, isso daqui é muito bom. Ai, porque é isso, né? Hoje em dia nós temos basicamente esse tipo de movimento, né? Muita massa, pouca individualidade, pouca individuação, pouca personalidade, né? Pouca responsabilidade. Isso é muito interessante, cara. Em contrapartida, entregando-se àquelas missões de que a comunidade o incumbe, por as assumir ou com elas ter nascido, ganha o homem algo mais, uma responsabilidade adicional. Então a comunidade traz mais responsabilidade, enquanto que a massa retira essa responsabilidade. É por isso que o fugir para a massa representa, olha aí, ó, a fuga à responsabilidade individual. Sempre que alguém atua como se apenas fosse a parte de um todo, tomando por propriedade sua este todo tão somente, de certo pode ter a sensação de se libertar do fardo da sua responsabilidade. Mas essa tendência para fugir da responsabilidade é o motivo de todos os coletivismos. Eita, papai! Uma verdadeira comunidade é essencialmente comunidade de pessoas responsáveis, ao passo que a pura massa é apenas uma soma de seres despersonalizados. Que legal, né? Muito bom. No juízo que faz dos homens, o coletivismo vê neles, e em vez de pessoas responsáveis, apenas um tipo. E, em vez da responsabilidade pessoal, a mera sujeição do homem a este tipo único. O que eu falei ainda agora das feministas, né? Um exemplo, né, que eu dei aqui das feministas. Isso daqui a gente pode pegar para qualquer tipo de coletivismo, tá bom? Qualquer tipo de movimento coletivista a gente pode pegar. Então, o que o coletivismo faz? Em vez de ver pessoas responsáveis, vê apenas um tipo. Ou seja, aquele estereótipo, não tem? É aquela parada ali. Então, em vez da responsabilidade, né, o coletivismo ele deseja, ele espera a sujeição da pessoa a esse tipo único, a esse estereótipo, né? Então, se foge a este tipo, então você tem que ser descartado. Não é possível conviver com algo que destoa desse tipo. O exemplo que eu trouxe das feministas, né? Então tem um tipo ali característico de feminista, né? Então o que é feminista? Né? É aquela mulher que luta pelos seus direitos, beleza. É a fala do meu corpo, as minhas regras, da independência, de repente de um machismo estrutural, todos os homens são estupradores, né? Tem uma vibe meio assim, né? Todos os homens são abusadores.
Caramba, quase tem uma batida ali, velho. Então tem esse tipo de discurso, tem esse tipo de fala. Então o movimento coletivista, ele olha a mulher e a classifica e espera que ela haja segundo aquele tipo ali. Se ela foge, ela já está descartada, entende? Está descartada. Que é tipo isso, é tipo uma mulher, ela defende os direitos das mulheres, ah, sei lá, uma mulher que trabalha muito, né, que defende ali os direitos trabalhistas das mulheres e tudo mais, mas que, por exemplo, deseja ser mãe ou que é contra um aborto. Já foge dessa tipologia do coletivismo feminista. Então, se foge, né, então já era. Por quê? Porque o coletivismo, a massa deseja a sujeição ao tipo que já está pré-estabelecido, né? Então é uma dinâmica que a gente precisa prestar muito bem atenção. Precisa prestar muito bem atenção. E o que ele está falando aqui, né? Ele está falando que isso tira, exime a responsabilidade, né? Pô, tem uma perda de responsabilidade. Se eu estou só sujeito a uma tipologia que já está estabelecida, então isso é uma generalização da minha própria vida. Então aquele caráter de algo único, que em cima do caráter de algo único vem também essa perspectiva da responsabilidade, isso foge, justamente porque você tem uma tipologia, e se a massa ela espera que eu me sujeite àquela tipologia, eu não vou exercer o meu caráter de algo único. Eu vou estar só sujeito a essa tipologia que é coletivista. Mas a perda da responsabilidade não se dá só por parte do objeto do juízo. Chega-se a ela também por parte do sujeito, pois não há dúvida de que a valoração dos homens em função de um tipo facilita a quem valora o seu juízo, tirando-lhe parcialmente a responsabilidade que tem ao emiti-lo. É isso. De fato, quando se avalia um homem tomando-o como tipo, não é preciso analisar as características do caso concreto, e isto é mais cômodo. É justamente isso. Tão cômodo como, por exemplo, julgar de um motor atendo-nos apenas à marca da fábrica respectiva ou ao tipo de fabrico. É tipo isso, né? Então é muito fácil dizer assim, em vez de eu julgar um motor específico, eu julgo assim, é da GM. Não, o motor não presta. Né? É muito fácil dizer assim, né? Se guiamos um determinado tipo de automóvel, sabemos a que ater-nos. Conhecendo a marca de uma máquina de escrever, sabemos também o que dela podemos esperar. Até as raças de cães nos podemos falar. Tratando-se de um poodle, são de pressupor certas inclinações e propriedades características. Se de um lobo de Alácia, tipo um husky siberiano, né, outras características serão esperadas. Só não é assim quando se trata de homens. Só o homem se não pode determinar ou calcular pelo fato de pertencer a um certo tipo. Tal cálculo nunca seria exato. Sempre um resto ficaria por contar. É o resto que corresponde àquela liberdade que o homem tem para se subtrair às condicionalidades próprias de um tipo. Como objeto de juízo moral, o homem como tal só aparece no exato momento em que tem liberdade para defrontar a sujeição a um tipo determinado. Porque apenas nessa altura é que o homem é o seu ser responsável. Só nessa altura se pode dizer que é propriamente ou que é propriamente homem. Uma máquina é tanto melhor quanto mais regulada estiver de acordo com o modelo de fabricação.
Mas o homem, quanto mais se ajustar ao seu tipo de raça, de classe ou de caráter, ou a uma norma média, tanto mais se desviará da norma ética. Muito bom, né? Então, quanto mais o homem se adequar, tentar se adequar a essa norma média, a este tipo, tanto mais ele vai se desviar da norma ética, né? E aqui ética no sentido de ação mesmo, de escolha de vida, né? De decisões. Então, quanto mais você se adequa a essa norma média, mais você se desvia da norma ética. Eu achei interessante esse trocadilho dele, né? Que é exatamente isso, a pessoa ela acaba se perdendo, né? Se ela vai se adequando cada vez mais a uma força do grupo, a uma massa, então ela vai se eximindo dessa responsabilidade e, portanto, ela vai se afastando dessa norma ética. Isso daqui é um princípio, isso daqui aparece muito na clínica psicológica também, quando a pessoa ela tem uma vivência de grupo muito forte, seja um grupo religioso, seja qualquer outro tipo de grupo, um grupo familiar, por exemplo, muito forte. Então, acaba que esse tipo de massa, né, de grupo, tende a exercer essa pressão a este tipo. Né? Então, tu tem que ser um tipo dessa maneira. Ou a uma comunidade, a um ambiente, a um contexto social. Né? Então, acaba que espera-se muita esperam-se respostas que vão corroborar com aquele tipo ali, né, de contexto social, com aquele tipo de grupo, e a pessoa ela entra em crise, porque ela, querendo ou não, o caráter de algo único vai aparecer. Isso daqui é que é incrível, né? Isso daqui que é interessante da gente perceber, que esse caráter de algo único ele aparece. A pessoa ela adoece quando ela entra em conformidade com a massa. Ela tenta viver ali e tal, mas uma hora ou outra, uma hora ou outra pega. Uma hora ou outra essa norma ética aqui, ela acaba aparecendo e a pessoa entra em crise, né. "Poxa, eu queria fazer tal coisa, mas espera aí", não consegue bancar, não consegue sustentar a decisão. Exemplo aqui prático, né, para fugir um pouquinho do texto. Eh, uma vez eu atendi um médico, oftalmologista, 40 e poucos anos, e ele de uma família de médicos, já na quarta geração de médicos. Olha só, quarta geração. Então tinha ali um tipo, a família é uma família de médicos. Então, quando ele escolhe, lá com os seus 17 anos, cursar medicina, ele a gente não sabe se essa escolha era uma escolha de caráter de algo único, a gente não sabe se era uma escolha ética, né, nesse sentido de ele pensou sobre aquilo, aquilo fez sentido para ele e tudo mais. A gente não sabe se foi isso, ou se foi única e simplesmente uma decisão coletiva, uma decisão influenciada pelo esse destino familiar, por esse grupo, por essa massa. E aí então ele faz a faculdade de medicina, começa a atuar, e na famosa crise da meia-idade então, ele: "Ó Tom, eu na verdade eu quero ser vendedor, né, eu tenho aqui algumas representações comerciais, e eu vou largar a medicina e vou ser representante comercial". Mas tem a crise, por quê? Porque a família espera que ele haja de uma determinada forma. Então, quando ele se adequa a essa norma ética, essa norma média,
deste tipo, ele se afasta, ele se desvia do seu caráter de algo único, ele se desvia da norma ética, né? E tá ali, ó, pá, o caráter de algo único tá gritando. Ele começa a perceber uma ausência de sentido. Então lá, né, nesse caso aqui específico, a minha intervenção foi logoterapêutica, total, chamada responsabilidade, aquilo que de caráter de algo único, o que fazia sentido para ele. Então aqui foi uma intervenção totalmente logoterapêutica. Né? Esse caso aí eu atendi no começo do consultório. E hoje ele fez a transição de carreira, suave, vende e tal. Né? E é isso daqui. No âmbito moral, o julgamento ou a condenação coletivista dos homens acaba por fazê-los coletivamente responsáveis. Acaba-se por responsabilizá-los por alguma coisa pela qual não são realmente responsáveis, o que equivale a tentar fugir à responsabilidade pelo juízo. Não há dúvida de que é muito mais cômodo valorar raças inteiras em bloco, prezando-as ou desprezando-as, conforme o indivíduo em apreço pertencer ou não a uma das duas únicas raças relevantes do ponto de vista moral: a raça dos decentes e a raça dos indecentes. Então é isso. Por exemplo, políticas de minorias, né? Então vai lá um preto que é ladrão. Aí alguém pode falar assim, meu Deus, Otton, tá sendo racista, preconceituoso e tal, porque é preto quer dizer que é ladrão? Não, eu tô falando que este indivíduo preto é ladrão especificamente. E ok, né? Se ele o é de fato, então acabou. Só que aí o discurso coletivista faz o quê? Ah, se é preto, não pode dizer que é ladrão. Bom, mas se este indivíduo é, então que ele seja. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esses discursos de massa, eles tendem única e exclusivamente a tirar, a calar esse tipo de apontamento, porque aí o apontamento sobre um indivíduo que é preto e é ladrão, né, ele se torna um preconceito. E aí isso acaba se tornando uma mordaça. Então a gente não pode falar de uma pessoa, ó, que é indecente. Por quê? Porque é preto. Então o que importa mesmo aqui é o indivíduo, não é o coletivo. A gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Assim como, né, na tua escuta psicológica, na tua escuta clínica, você tem que observar como é que a pessoa se relaciona com este tipo de ideia. Peraí, ela faz parte de uma comunidade ou faz parte de uma massa? Como é que ela está se relacionando com isso? E, em última instância, você vai verificar, você vai avaliar se a pessoa, peraí, ela está na raça dos decentes ou ela está na raça dos indecentes. Então, é um repertório, um repertório de escuta clínica muito boa
que o Victor Frankl acaba trazendo para a gente, né? A gente precisa prestar atenção nesses pontos. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não deu like ainda nesse vídeo, dê o like no vídeo. E se você quer ou conhece alguém que está querendo se aprofundar em logoterapia, encaminha este vídeo para essa pessoa. Beijinhos, até o nosso próximo encontro.